Recapitular, o estresse está presente todos os dias na vida da gente. O que muda um pouco é o tipo de estresse, a intensidade de estresse, etc, etc, que a gente precisa aprender a administrar. O que muda também? A forma como nós nos relacionamos com os fatores do quê? Estressantes. É aí que nós podemos administrar o estresse. Como nós lidamos com os fatores estressantes. Porque estresse todo mundo vai ter. Mais ou menos, um dia mais, um dia menos, um dia você fica muito estressado, outro dia você fica menos estressado, mas o estresse nós vamos ter. O que nós temos que lidar? Como nós administramos a nossa situação. O estresse é uma doença? Estresse é uma doença? Eu acho que Depende do quê? Da intensidade, da duração. Né? Estresse é uma palavra, como você vai ver aqui. Olha essa situação. Deixa eu apagar um pouquinho a luz. Que é uma situação corriqueira na vida da gente, né? O indivíduo estressado. Não é verdade? Aí, nós temos isso aqui, ó. O estresse em português ou estresse em português europeu, pode ser definido como a soma de respostas físicas e mentais causadas por determinados estímulos externos, são chamados estressores, e que permite ao indivíduo humano ou animal superar determinadas exigências do meio ambiente. Então, o que quer dizer estresse? Ele fala claramente ali, ó, pode ser definido como a soma de respostas o quê? Físicas e mentais. Então, estresse não é uma coisa que nos acomete e daí ele vira. Não, estresse é o que nós manifestamos frente a uma situação. Vamos dizer, existe uma situação em que nós tivemos uma perda financeira. É um estressor. Como nós lidamos com isso? Como o nosso corpo vai reagir? Como a nossa mente vai reagir? Como a nossa energia vai reagir? Esse é o estresse. É como nós reagimos a esses fatores. Dá para entender isso? Dá para a gente administrar isso? Precisamos aprender a fazer isso. Todas as vezes dá. Sim, o que nós não sabemos é como fazer isso. Né? Muitas vezes a gente não para observar isso. Muitas vezes a gente não para pensar nisso. E aí a gente vai somente o quê? Vivendo. Você precisava sentar aqui, senão o pessoal não consegue me ver. Aqui uma cadeira melhor. Pode ser definido como a soma de respostas físicas e mentais causadas por determinados estímulos externos, chamados estressores, e que permite ao indivíduo superar determinadas exigências do meio ambiente. Bom, outra coisa que significa estresse, o desgaste físico e mental causado por esses processos. Então ele fala a mesma coisa. O que é o estresse? É o desgaste físico e mental causado por um estressor. Uma perda financeira, uma perda de alguma pessoa. O que mais que pode dar estresse, gente? Uma perda de emprego. Perda de emprego. O que mais, gente? Mas fala com uma experiência sua. Você perdi. Um aborrecimento. O que mais? Problema de saúde. Problema de saúde. O que mais? Ajuda aí, gente. Trânsito, falta de dinheiro, Horário. muita agenda, né? Muita responsabilidade, muito compromisso, né? Então, essas coisas todas são chamadas o quê? Estressores. Dependendo de como nós lidamos com esses estressores, nós vamos desenvolver uma resposta a isso. Essa resposta é chamada estresse. Você tinha noção disso? Que o estresse é a resposta do nosso corpo e da nossa mente frente ao quê?
a um fator estressor. Esse que é o estresse. Ele fala, mas o estresse da cidade, a cidade está no estresse. Não. A cidade, ela é violenta. A cidade é agressiva. A cidade é problemática. A cidade é difícil. Né? Essas coisas trazem para nós uma resposta. E aí, essa resposta é chamada estresse. Por que eu estou insistindo nisso? Porque a maioria das vezes, as pessoas dizem para mim como médico, dizem o quê? Ah, mas é o estresse. Como que eu vou mudar o estresse? Como é que eu vou mudar essa São Paulo estressante? Como é que eu vou mudar esse trabalho? Como é que eu vou mudar isso? Você não tem que mudar lá. Você tem que mudar aqui. Aí a gente tem poder e potência. Ó, se eu tiver que mudar lá, eu fico impotente. Como que eu vou mudar esse trânsito maluco? Eu fico impotente. Agora, o que eu posso fazer? Ah, eu peguei o trânsito maluco, o trânsito está me dando dor de cabeça, taquicardia, palpitação, pressão alta, tudo isso aí, certo? O que eu posso fazer? Mudar o meu horário de trafegar no trânsito. Sair fora do horário de pico. Posso fazer isso? Posso. Estou administrando uma situação para não entrar no fator chamado estresse. Posso pegar esse mesmo trânsito, não tem jeito de mudar de horário, ligar o rádio numa estação gostosa, pôr uma música que me acalme. Posso fazer. Né? Então eu vou administrar isso, porque o trânsito eu não vou conseguir mexer. Eu fico impotente se eu parar para pensar por aí. Então eu vejo muitos clientes totalmente impotentes, porque ele não pode administrar isso. Mas nós temos essa mania de jogarmos as coisas para onde? Para fora. Para fora eu não tenho como lidar. Então eu vou repetir para que você grave bem isso. Eu vou repetir essa frase aqui. Ó. Estresse pode ser definido como desgaste físico e mental causado por esse processo estressor. Deu para entender? Então o estresse é o desgaste físico e mental causado pelo fator estressor. Isso é que a gente chama de estresse. Então vamos parar de pensar que o estresse da vida é que está nos fazendo mal. Não é. É como nós reagimos a estas situações da vida. Tá? O termo estresse foi tomado emprestado da física, olha, onde designa a tensão e o desgaste que estão expostos materiais. Por exemplo, eu tenho essa caneta aqui. Eu pego nessa ponta e começo a tentar envergar. Eu estou produzindo um estresse nessa caneta. Esse estresse vai desde um leve estresse, isso é da física, até um estresse tão intenso que pode quebrar. Então, o médico, o psicólogo, pegou esse termo da física. Então, é como se a gente estivesse sofrendo uma tensão tão intensa que pudesse nos levar a quebrar. O estresse é isso. O estresse é o que essas forças externas, o que essas energias externas podem fazer com a gente. Tá? O termo estresse é tomado emprestado da física, onde designa a tensão e o desgaste a que estão expostos materiais. E é usado pela primeira vez no sentido humano, vamos assim dizer, em 1936, pelo médico Hans Say, na revista científica Nature. Então, em 1936, essa coisa não é de agora, a gente está falando, o mundo está muito estressante. Em 1936, esse médico já começou a falar o termo estresse, para definir o quê? A reação do nosso corpo frente às situações. Em 1936, no mundo estava acontecendo alguma coisa importante? Época entre guerras. Né? 1932 foi a revolução aqui em São Paulo. Então, fatores estressantes acontecendo e esse médico, vendo que as pessoas adoeciam frente a esses fatores estressores e manifestavam vários sintomas que nós vamos conversar sobre eles, começou a dar essa descrição de estresse. Na tentativa de fazer o quê? As pessoas perceberem, né, e até hoje a gente não percebeu, de que é possível nós lidarmos com o estresse. Ajuda aquela moça ali, por favor. Que é possível a gente lidar com o estresse, desde que a gente não fique jogando lá para fora, que a gente traga para dentro.
Tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, olha que situação bacana. Um indivíduo totalmente envolvido por problemas, coisas, enfim, né? O estresse pode ser causado pela ansiedade, pela depressão, devido a uma mudança brusca de estilo de vida, exposição a um determinado ambiente, que leva a pessoa a sentir um determinado tipo de angústia. Então ele está caracterizando aí, nós estamos colocando para você o seguinte: é o fator externo que nos impulsiona para o estresse, mas vai depender da nossa resposta. Quando os sintomas de estresse persistem por um longo intervalo de tempo, pode ocorrer sentimentos de evasão ligados à ansiedade e depressão. Os nossos mecanismos de defesa passam a não responder de uma forma eficaz, aumentando assim a possibilidade de vir a ocorrer doenças, especialmente cardiovasculares. Vou explicar para você. Em outras palavras, veja. Estresse existe, tá aí. Nós precisamos aprender a lidar com eles. É bom que exista um pouco de estresse? É bom que exista um pouco de ansiedade? É bom. O homem da caverna, ele vivia estresse? Vivia. Quando ele estava com fome, ele precisava correr atrás do quê? Da caça. Só que ele corria atrás da caça, pegava a caça, matava a fome e saía do estresse. De repente ele acordava, tinha um leão parado na porta da caverna dele. Ele se escondia desse leão, se o leão ia embora, ele matava esse leão, o estresse acabava. Né? Então são picos de estresse. Então ele entrava em ansiedade, se estressava para quê? Para correr atrás da caça. Eu venho dar essa aula. Eu entro no estresse para dar a aula. Porque a hora que eu entro no estresse, meu coração bate mais forte, a minha pressão aumenta, o meu olho foca, a minha respiração muda. Então toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, ocorre uma situação de estresse natural. Só que daqui a pouco, acabou a aula, eu vou embora, acabou, abaixa isso. E eu não estou em estresse. O que é ruim? É quando fica mantido. Que agora é o que a gente ouve falar, e fora o quê? Todo dia nós temos que caçar, ou não, matar um leão. Todo dia a gente tem que matar um leão, não é assim? O homem da caverna matava um de vez em quando, né? A gente tem que matar um todo dia. Já se fala em 2, de manhã e de tarde. Já está aumentando. Então, esse é o problema, é como nós estamos nos relacionando com o estresse e como nós estamos entrando e saindo do estresse. A gente entra muito em estresse, eu costumo dividir o estresse verdadeiro, causa verdadeira, e o estresse fantasia. Nós entramos mais no verdadeiro ou na fantasia? Fantasia. Nós vivemos muito medo e nós vivemos num mundo de imaginação. Então vai acontecer, será que vai, pode acontecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro, vai acontecer, e a gente fica aqui, ó, mantendo o nível, criando e mantendo o nível de estresse. Quantas vezes a gente faz isso? Com frequência. Né? Então, essas são coisas que você tem que parar para pensar, porque a gente vai ter que bloquear isso. Não está certo a gente ficar fazendo isso. Porque senão a gente fica 24 horas em estresse. 30 dias de estresse, 365 dias em estresse. E você vai ver o que o estresse não administrado acaba fazendo com a gente. Principalmente, olha, que é o mais comum, doença cardiovascular. Doença cardiovascular é toda doença coração, pressão, arritmias, enfim, né? E por aí vai. Bom, essa é a imagem para a gente lembrar que nós temos o estresse. A nuvem negra está aí, ó. A chuva está aí, ó. Na cabeça de todos nós, todos os dias. Agora, como nós vamos nos relacionar com ele? O termo estresse foi usado por Simon em 1976, mas ele começou a pensar em 1936, como um sentido neutro. Olha isso, como um sentido neutro, nem positivo nem negativo. Está entendendo isso? Estresse não é positivo nem negativo. Estresse não é ruim, não é bom. Estresse, uma situação estressante, o trânsito, não é ruim, não é bom para mim. Depende de como eu me relaciono com ele.
Ah, o país está num movimento, numa coisa muito estressante. Isso não é ruim, não é bom. Depende de como eu me relaciono com ele. Ah, estou com estresse na minha família. Tudo bem. Depende de como você se relaciona com ele. Né? Por isso que ele falava aqui, nem positivo, nem negativo. Ele definiu como reação não específica do corpo a qualquer tipo de exigência, frente a qualquer fator estressante, ou falta de esporte físico. A partir dessa definição, Sayles diferencia dois tipos de estresse. O eu-estresse, que indica a situação que o indivíduo possui meios físicos para lidar com a situação. Então, o eu-estresse, quando ele fala, é o estresse normal, é o estresse bom. Né? Tipo assim, amanhã cedo eu vou ter que fazer um mercado. É uma situação estressante? Para alguns é. Para outros não. Depende de como ele lida com a situação, fazer o mercado. Tem gente que fica muito estressada ao fazer mercado. Porque não gosta, porque vai gastar dinheiro, porque o preço varia demais, a pessoa fica nervosa. Cheio de gente. Tem fila. Né? Tem outros que adoram fazer mercado. Então, o fator estressante é fazer o mercado. Como eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com isso? Como eu lido com isso? Ah, não, mas toda vez que eu vou no mercado, para mim, é um estresse. Bom, arruma uma forma de você lidar com isso. Como que você pode lidar com isso? Primeiro, não ir ao mercado. Arrumar alguém que vá. Mas, eu não gosto. Pode comprar pela internet. Eu não gosto, mas minha mulher pode gostar. Bom, mas ela vai usar o cartão de crédito. Não, eu não gosto, mas a minha mulher pode gostar. Posso comprar pela internet hoje? Posso. Enfim, eu posso fazer algumas coisas. Eu posso ser criativo e criar uma forma de eu não me envolver com esse estresse. Vamos dizer que amanhã cedo, na hora que eu levantar, eu vou ter que ir para um trabalho que é um pé no saco, eu não gosto daquilo, eu não, sabe, eu não, né? Tá, o que? Ah, o meu trabalho, detesto o meu trabalho. Tá, o que você detesta no trabalho? Quando a pessoa fala tudo, o que a gente tem que fazer? Mudar de trabalho. Mas normalmente a pessoa fala, o meu problema é o trabalho. Né? Aí a gente tem que fazer o quê? O que no trabalho? E aí tentar lidar com um fator, ou com dois fatores. Ah, o meu trabalho é muito estressante porque eu tenho que entrar muito cedo. Eu não gosto de levantar cedo. Tá, vamos tentar negociar isso com a empresa? De repente é possível. Ah, meu trabalho é muito estressante porque eu não tenho nenhum auxiliar e é muita carga de trabalho. Bom, dá para negociar isso com a empresa? De repente dá. Mas o que acontece? Normalmente a gente não fala nada e vai vivendo aquilo, vai vivendo aquela carga. Não toma uma atitude para tentar resolver, porque não toma essa consciência que nós estamos tendo agora. Nós temos que parar para ver. Certo? Onde que eu parei? O eu-estresse. Aí ele diz assim, de lidar com a situação, e o distresse, que é um outro termo que eles criaram, né? Ou esgotamento, que indica a situação em que a exigência é maior do que os meios para enfrentá-la. Apesar de que ainda ser usado em inglês, o termo não interessa. Bom, então existe o estresse bom, resumindo para você, e o estresse ruim. Qual que é o estresse bom? Aquilo que me dá energia, que me dá condição de fazer alguma coisa boa. Qual que é o estresse ruim? Aquele que me retira energia, me desgasta e me deixa doente. Eu posso falar a mesma coisa da ansiedade? Ansiedade é bom? Normalmente a ansiedade é bom. O problema é como nós vivemos a intensidade da ansiedade. O problema é o tempo que nós vivemos a ansiedade. O problema é como nós vivemos a ansiedade. Toda vez vai ter um concurso público, eu vou prestar esse concurso. Existe uma ansiedade. Existe uma ansiedade. Você concorda? Tem que estudar, né? Tem que entrar no curso, tem que se matricular, né? Isso tudo é uma ansiedade. E tem que fazer a prova, isso é uma ansiedade. Essa ansiedade é boa? É, porque está me dando o quê? Energia. Está me dando o quê? Força. Está me dando o quê? Maior capacidade de concentração. Está me dando maior quantidade de sangue. Maior quantidade de sangue, né? Para poder o quê? Circular as emoções, os pensamentos na minha cabeça. Agora, se eu ficar nesse estresse,
continuadamente, vai acontecer o quê? Vai acabar cansando o meu corpo, desgastando o meu corpo, me trazendo doença. Tá? Aqui. Nós vimos um rapaz e uma moça com estresse. Depois nós vimos o quê? Aquele caindo tudo com os computadores lá, com estresse. Depois nós vimos o quê? Hã? A nuvem preta. Quem mais? Agora nós estamos vendo o quê? A mãe rodeada de filho. Isso dá estresse? Isso dá bastante estresse. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Né? Então, é outro fator que é estressante. O estresse é bom? É, porque dinamiza, etc, etc, ajuda a cuidar, ajuda, né? Agora, quando é demasiado, vai adoecer quem? A mãe. E vai adoecer quem mais? Todo mundo. Fica todos vivendo o quê? Estresse. Por isso que é importante a mãe, né, o pai, perceber essa situação aqui, tentar administrar isso. Ah, mas não tem jeito. Tem jeito. Para tudo tem jeito, desde que a gente não parta da premissa de que não tem jeito. Porque a hora que eu falo não tem jeito, não tem jeito. Acabou. Agora, se eu falo, não, vou dar um jeito, vou arrumar um jeito, eu tenho certeza que vou arrumar um jeito, a gente consegue arrumar um jeito. Porque senão essa mãe estressada passa estresse para essa criança, que passa para essa, e passa para o pai e fica todo mundo estressado em casa. O que é muito comum. O que é muito comum. Né? Outro termo importante é o fator estressor. Isso aqui eu não vou ler. Fator estressor, eu já falei para você o que é. Né? Aí, esse fator estressor, ele pode ocorrer na vida, como eu estava dando exemplo para você, de tempo em tempo. Ou ele pode ocorrer todo dia. Né? De tempo em tempo bom, hoje eu tive uma perda financeira, mas amanhã eu ganhei, aí daqui X tempo eu posso ter uma outra perda financeira, não é um negócio que vai acontecer todo dia na minha vida. Hoje eu tenho uma prova, mas eu só vou ter uma outra prova daqui 2 meses, daqui um bimestre, né? São fatores. Agora, pode ser que eu tenha fator estressor diariamente. Então, esse é uma coisa que, esse fator estressor diário é o que é mais preocupante, é esse que nós precisamos dar mais atenção. Porque se ele é diário, imagina o que ele vai fazer com o corpo da gente. Imagina o que ele vai fazer com a mente da gente. Todo mundo aqui já sentiu estresse, né? Como fica tudo isso, corpo e mente, né? Então é isso que a gente precisa ver. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Quer colocar alguma opinião? Você, todo mundo aqui já viveu estresse, já vive estresse. Fala, pode pôr sua opinião. Bom, aqui é uma situação que essa pessoa está no estresse tão grande que ela está entrando numa situação de quê? Desespero, pânico, desânimo, depressão. Ela está entregando tudo, ó. Certo? Isso é comum a gente ver? É muito comum. É uma situação que as pessoas chegam muitas vezes no consultório desta forma. Essa pessoa está vendo saída? Não. Essa pessoa tem condição de enxergar? Não. Olha a mão dela. Ela já fechou tudo. Ela não tem condição de sair, ela não tem condição. Ela precisa de ajuda. Né? A ajuda para uma pessoa dessa tem que ser como? Profissional. Profissional. Mas basicamente como é que você consegue entrar numa pessoa dessa, aproximar uma pessoa dessa? Porque você pode ter uma pessoa dessa na tua casa. Né? Até para você levar essa pessoa para um profissional, como tem que ser? Você vai dar bronca? Se ela aceitar, né? Então, como é que ela aceita? Qual é a via da aceitação de ajuda? É dando bronca, é gritando, é batendo, é quebrando? Não dá o estresse. É pelo carinho, é pelo amor, é pela atenção, é pelo companheirismo, é pelo entendimento.
Então, eu preciso dar isso para essa pessoa para poder começar a ajudá-la. A hora que eu falo isso para você, você já começa a entender o seguinte. Eu preciso dar isso também para mim, na hora que eu estou numa situação de estresse. O que normalmente acontece? A gente está tão estressado que a gente começa a brigar com a gente. A gente começa a brigar com a gente. Pô, eu não lembro. Tem gente que bate até na cabeça, né? Pô, eu não lembro. Por que você não está lembrando? Por que você está esquecendo? Tem jovem, 20, 30 anos, esquecendo tudo. Por que está esquecendo? O que é isso? Estresse. E aí a pessoa fica se malhando, se criticando, brigando com ela. O que vai acontecer com o estresse? Vai piorar. Então, é hora da gente dar um passo para trás, acalmar a mente, se acalmar e se tratar com o quê? Com carinho, com atenção, com cuidado. Para quê? Para que a gente possa responder. A gente esquece e a gente se agride. Então a gente torna mais um fator estressante, a autoagressão. Né? A autoagressão. Estressores traumáticos são um tipo especial de acontecimentos biográficos críticos que possuem uma intensidade muito grande e que ultrapassam a capacidade adaptativa do indivíduo. Trauma. Todo mundo sabe o que é trauma. Né? Então, eu vejo no consultório muitas pessoas dizem assim, puxa, eu sofri um trauma terrível e depois desse trauma, né, eu fiquei assim, estressado. Né? É muito comum isso. Aí você pergunta, qual foi o trauma? Ah, fui assaltado, me roubaram o meu carro, bateram no meu carro, passei por uma perda familiar, tive uma doença, enfim, N coisas podem acontecer que são traumas na vida da pessoa. Traumas, né? Só que a pessoa está contando um fato do aonde? Do passado. O problema qual é? A gente não consegue se deslocar do passado. A gente tem que se deslocar do passado. Aconteceu? Aconteceu. E agora? Ah, porque morreu tal pessoa, daí eu entrei no estresse. Morreu. Dói. Mas a gente tem que se deslocar disso. Porque senão a gente vai manter esse estresse para sempre. Então, os traumas são importantes. Né? Lógico, a gente sofre com um trauma desse, etc, etc. Não é gostoso. Mas a gente precisa aprender o quê? A se deslocar, a se desvencilhar, a se distanciar das situações traumáticas. Porque senão a gente vive preso nela. Ah, eu tive uma perda financeira muito grande. Depois dessa perda financeira, eu nunca mais consegui levantar. Nunca mais conseguiu levantar, principalmente por quê? Acomodou. Vamos usar só outro termo? Ficou preso aquilo. Não se libertou. Ficou grudado naquilo. Aquilo ficou rodando aqui. Tem gente que fala do plano Collor ainda. Ficou assim por causa do plano Collor. Plano Collor. O trauma foi tão grande que a pessoa grudou naquilo e ficou grudado naquilo. Você conhece gente assim, tenho certeza. Mas a maioria pensa assim. A maioria pensa assim. A gente tem que aprender a se deslocar disso. Né? Se a gente ficar preso no trauma, a gente não sai mais daí. E esse é um fator que eu vejo com muita frequência, o trauma acontecendo na vida das pessoas. E as pessoas ficarem travadas nestes fatos traumáticos. E sofrerem muito e muito tempo. Então lembre-se, o trauma existiu? Existiu. Eu tenho que me desfazer disso. Eu tenho que me distanciar disso. Eu tenho que me libertar disso. Não dá para ficar vivendo isso. Ah, mas isso você fala porque você não sabe como foi meu trauma. Realmente eu não sei. É o que as pessoas falam para mim. Eu realmente não sei como foi o seu trauma. Mas eu sei o seguinte, eu estou te dando um caminho. Não adianta você ficar batendo cabeça nisso. Esse trauma não vai sair daí. Esse trauma não vai mudar. E essa situação não vai mudar. Essa situação foi. O que foi, foi. Como é que você vai mudar o que foi? O que você pode mudar é aqui, ó. Tá, então foi, fica lá, né? Sinto muito, doeu pra caramba, tal. Tá lá. Né? Agora, e agora aqui, hoje? O que eu vou fazer com isso? Então, tem casos que tiveram abuso sexual na infância. É muito frequente isso. E a pessoa traz esse trauma até hoje. Vive um estresse terrível, porque não consegue se relacionar com outra pessoa, outro sexo. Por exemplo, o caso do abuso sexual. Tá, teve, fato.
isso não é ignorar o fato, mas é tentar se desprender dele. Porque senão ele vai ficar até o final da vida evitando que você se relacione com alguém. Perda econômica, perdeu. Se você não se libertar, você nunca mais vai conseguir trabalhar, ganhar dinheiro, crescer na vida. Está entendendo isso que eu estou falando? Esses são os traumas, seja ele qual for. Não importa. Não é desmerecer o trauma, não é apagar. Não, é a gente tentar se deslocar disso. Não é porque foi daquele jeito que vai ser daquele jeito. Não é? E tem certas coisas que as pessoas dizem assim, homem nenhum presta, porque teve um trauma no passado, onde foi, na infância, teve um abuso sexual por um homem, porque o pai tratou mal, porque o namorado traiu, porque o marido não sei o quê, enfim. Então tem aquela frase, homem nenhum presta. Se a pessoa continuar com isso, quando que ela vai sair desse fator estressante? Quando que ela vai poder relaxar para se aproximar de alguém? Ou permitir que alguém se aproxime dela? Então, eu vou contando essas historinhas, eu sei que cada um de nós temos as nossas historinhas dentro, né? Então você vai tirando a comparação com a tua história. Aonde você está travado? Aonde você está preso? Aonde que você tropeçou, caiu, teve um trauma e ficou preso? Aonde foi? É esse lugar que você tem que soltar. Porque isso está sendo um estresse, muitas vezes, do subconsciente, como falei na aula passada, fica no subconsciente da gente rodando e não deixa a gente ir para frente, causando estresse. Toda vez que, vamos dizer, eu tive um trauma com uma perda financeira. Toda vez que eu vou abrir um negócio, começar um negócio, aquilo vem. Será que eu vou perder de novo? Aonde? No meu inconsciente, no meu subconsciente. Eu não consigo. Porque eu perdi aquele emprego. Depois que eu perdi aquele emprego, aí eu vou arrumar outro emprego. A hora que eu chego para arrumar outro emprego, será que eu consigo? Não. Essa lembrança vem, puxa, eu perdi o emprego. E o medo vem e tira a nossa segurança, gera um estresse. A gente vai para a entrevista estressado, vai para a entrevista nervoso, consegue emprego? Não. Putz, está vendo? Eu perdi o emprego de novo. Mas por quê? Porque aquela energia de lá ainda está aqui. Eu perdi o emprego naquela época, agora já se passaram aí X meses, anos, né? Vamos tentar mudar isso na cabeça da gente, para a gente poder desestressar, para poder entrar numa entrevista sem estresse, para poder entrar num outro negócio sem aquele estresse. Já foi. Não adianta a gente querer. Aquilo já passou. Né? Aí tem também os estressores cotidianos. São acontecimentos desgastantes do dia a dia, que a gente estava comentando. Por exemplo, o trânsito, que é muito comum, muito falado. Né? Que interfere no bem-estar do indivíduo e que vem essas experiências como ameaçadoras, magoantes, frustrantes, ou como perdas. Exemplos são problemas com o peso, com a aparência, problema com a saúde, de parentes próximos que exigem cuidados, aborrecimentos e acontecimentos diários, cuidado com a casa, aumento de preço, preocupações financeiras, etc, etc. Então nós temos dois tipos de fatores estressantes. Um, traumático, que está no passado, normalmente. Outro, o que está acontecendo no dia a dia. Então nós temos que ter habilidade para lidar com esses fatores. O do passado a gente tem que deixar no passado. O do presente a gente tem que tentar o quê? Administrar. Como que a gente administra? A gente já começou a falar. É o trânsito. Tá, estou entendendo, é o trânsito. O que eu posso fazer? Mudar meu horário? Colocar uma música no meu carro para aliviar a mente? O fator estressante é o meu relacionamento conjugal. Muita gente tem problema. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer com esse relacionamento? Conversar, tentar acertar, abrir o jogo, limpar a relação, procurar uma terapia de casal. Você percebe que eu já falei uma meia dúzia de coisas que a gente pode fazer? Mas não, a gente fica parado vivendo o estresse. Parece que tentando fazer o quê? Acabar mesmo, né? A gente não vai atrás de solução. Gente, eu estou falando de mim, estou falando de vocês, estou falando do pessoal que está lá fora também. A gente não corre muito atrás de solução. A gente, estou estressado. Aquilo lá está me dando estresse. Meu trabalho está dando estresse. Meu casamento está dando estresse.
Ah, não sei o que está dando estresse. Ah, não sei o que está... E a gente não vai atrás. Eu vejo isso todo dia no consultório. Ah, essa cidade está acabando comigo. Ah, o que da cidade? A cidade não vai mudar, gente. Como vai mudar essa cidade? A gente tem que mudar o quê? A gente. Outro dia eu falei para uma pessoa que veio de outro estado. Ah, essa cidade está acabando comigo. Volta para tua casa, pô. Ah, volta para tua casa, pô. É solução? Né? Então é abrir um leque para a pessoa até pensar. Não, de voltar para casa eu posso fazer antes disso, isso, né? Mas tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar criticando São Paulo, que é realmente um fator estressante, mas que não vai mudar, e continuar morrendo. Porque o estresse é um assassino lento. Muitas vezes, às vezes é rápido. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, ele é um assassino lento, vai acabando com a vida da gente. Se a gente não buscar o quê? Solução. Então lembre-se, tem dois tipos de estresse, que é o trauma e o estresse, que, como dizer assim, diário, cotidiano. Aquele que está na nossa vida no dia a dia, tá? Olha aí. Esse aqui é um fator estressante também, né? E todos nós vivemos em cima, embaixo dele. Que é, aqui nesse relógio, você põe compromisso, você põe carga de trabalho, carga de relacionamento, você põe tudo aí, né? Está tudo em cima da gente o tempo todo. Se você parar para perceber, a gente tem uma carga aqui atrás muito grande de fator estressante. O que a gente tem que fazer? Deixar ele nas costas como ele está aí? Pensa comigo. Se eu deixar meus fatores estressantes aqui, fazendo esse esforço para carregar a cara dele aqui, ó, fazendo esse esforço para carregar esse fator estressante, o que vai acontecer com a gente? Quanto tempo esse homem vai aguentar isso? Pouco tempo. O que ele tem que fazer? Ele tem que tirar esse fator estressante que está aqui, pegar e trazer para onde? Para cá. Para observar, porque vai acumulando atrás e ele não sabe nem quanto que acumulou. Falou tudo, né? Você tem que trazer esse fator estressante, que é o que eu falo para as pessoas todos os dias. Ah, o meu problema é o meu trabalho. Se você ficar assim, você está com essa bola nas suas costas. O que no meu trabalho? Para pensar, você que fala que está muito estressado por causa do trabalho. Tenho certeza que tem pessoas aqui. Horário, né? Horário é um fato. Tá? Aí, o que você pode fazer por causa do horário? Se o horário é um fator estressante. Mais para frente nós vamos falar isso. Mas vai pensando. Pode negociar com essa empresa, pode negociar com esse patrão, pode tentar arrumar um outro jeito, pode fazer um monte de coisa. Desde que você esteja o quê? Com esse problema onde? Aqui na tua frente, não nas tuas costas. Muita gente... fechado, hein, E com o olho fechado, só fazendo força. Muita gente fala, o fator estressante é que eu faço, eu tenho um trabalho, aí eu saio do trabalho, eu tenho uma faculdade, aí eu saio da faculdade, eu tenho um ônibus, aí eu saio do ônibus, eu tenho que chegar em casa e comer, aí eu tenho que levantar às 5 horas da manhã. O que você pode fazer? Tem o que fazer? Tem. O que você pode fazer? Tá certo? É questão da gente parar e questionar. O que eu posso fazer? Eu tenho um paciente, por exemplo, que começou a fazer o quê? A dividir matérias na faculdade, no estudo que ele estava fazendo. Ao invés de fazer o estudo em 4 anos, vai fazer em 6. Tudo bem. É possível isso hoje? Sim ou não? É possível. Você carrega o quê? Dependências. Você vai carregando coisa. Mas você diminui o quê? A carga de horas que você tem que estar o quê? Acordado. E ele fica mais inteiro. E ele fica mais inteiro naquilo que está fazendo. Então, tem jeito para resolver? Tem. Ah, mas o meu problema é que eu estou com um estresse muito grande, porque todas as minhas contas estão negativas. Aí complicou. É, verdade. Não é? Não tem gente que está assim? Tem, muita gente hoje. Né? Tá, legal. Você pode fazer um monte de coisa, não pode?
Você pode tentar negociar a dívida, Quebrar o cartão. quebrar o cartão para parar de gastar. Não é verdade? Começar a fazer economia. Mudar de um lugar que está muito caro para um lugar mais barato para economizar. Né? Vender o carro, comprar um mais barato para tirar uma prestação. Estou chutando, né? Mas é. Estou chutando. Arrumar como é que chama? Um economista, uma pessoa, um gerente de banco para te ajudar, um assessor, uma assessoria, né? Procurar um outro emprego que possa te pagar mais. Enfim, tem um monte de coisa, mas o que acontece com a maioria das pessoas e com nós também? Continua vivendo o estresse. Não para quê? Para raciocinar, né? Conversar com outra pessoa. Eu, quando estou com problema, eu converso com o Guilherme. O Guilherme está com problema, conversa comigo. Se nós dois não resolvemos, o que a gente faz? A gente chama um terceiro. Ele, cabeça jovem, cabeça fresca, me ajuda em muita coisa, né? O pessoal mais jovem né? Aí quando não dá, para onde você ligou esses dias para ajudar a gente? Sebrae. No Sebrae. Liga pro Sebrae. Estamos com problema aqui na empresa, né? Liga pro Sebrae, pô. Foi muito bom. Você entendeu? O problema é esse. A gente vive o estresse e a gente vive falando que o estresse está lá fora. E que aí, o estresse não é isso. Não faz nada para mudar. Nada para mudar. O estresse é a reação que a gente tem a um fator estressor. Qual é o fator estressor? Dívida. Ponto. Como é que eu vou reagir a isso? Ficar extremamente louco, adoecer e ficar paralisado. Ou tentar, sabe, ventilar esse pouco, ventilar essa mente, ventilar esse negócio, né? Arrumar ajuda, perguntar, conversar. Para tudo é assim. Tem hoje pessoas que dão assistência nisso. Tem terapia focada só nisso. Tem terapia focada só na parte econômica. Hoje em dia a coisa está crescendo, porque a pessoa está com problema econômico, né? Então veja, o importante é a gente perceber e prestar atenção é o seguinte: o estresse, vou falar de novo que eu falei no começo que as pessoas chegaram depois. O estresse não é isso que está lá fora. O estresse é como nós nos relacionamos com isso que está lá fora. É as reações que nós temos frente ao trânsito, frente à dificuldade econômica, frente à dificuldade profissional. É essa nossa reação que é chamada de estresse. É isso que é estresse. E isso nós temos poder de administrar, porque isso é nosso. Isso é nosso. E aí eu fico potente para poder mexer nisso. Óbvio que eu não vou resolver tudo de uma vez. Óbvio que eu não vou arrumar solução para tudo. Ninguém. Também não sou louco de pensar que é assim. Eu tenho 32 anos de profissão. Eu já vi quantos casos. Enfim, né? Mas se a gente começa a melhorar. O problema é que a gente tem que dar o primeiro passo. E isso não é fácil. Tá? Então a gente tem que tirar esse problemão daqui, trazer ele para cá. Trazer todos de uma vez? Não. Esse é outro erro que a gente faz. O meu problema é o meu trabalho. Não vai resolver. Então divide esse trabalho em setores e vão ver qual o problema do trabalho e você começa a resolver. O problema é o meu relacionamento. Então divide isso em setores, vamos começar a mexer. Meu problema é minha vida de dívidas. Tá, você vai mexer com todas de uma vez? Não dá. Então vamos começar a mexer uma por uma. Entendeu? Porque se a gente quiser mexer nesse negócio aqui todo, a gente também não consegue, porque a gente acaba caindo, né? Vai fazer igual a foto da mulher com o papel lá. Perdida, né? Perdida. Estressores crônicos. Situações e condições que estendem no período ativamente longo e trazem consigo experiências repetidas e crônicas de estresse. Estresse de trabalho, desemprego. Situações pontuais, seja o começo ou o fim definido, consigo consequência duradoura, exemplo de estresse causado por problemas decorrendo do divórcio, por exemplo. Né? Então tem situações pontuais e situações crônicas. Né? Exemplo de estressores: desprezo amoroso, dor e mágoa, luz forte. É um fator estressante? É um fator estressante. Percebe? Ninguém dá valor. Às vezes você trabalha num lugar que tem uma iluminação muito forte. Eu já tive casos assim. Nível alto de som. Academia, nossa. É um fator estressante. Ali você usa o estresse do som e da iluminação, enfim, em benefício do seu exercício. Só que se você ficar muito tempo ali, se você ficar muito tempo ali, você acaba tendo estresse mesmo, né? Eventos, nascimentos, morte, guerra, reunião, casamento, divórcio, mudanças, doenças crônicas, desemprego, amnésia, responsabilidades, dívidas não pagas, falta de dinheiro, trabalho, estudo, intimidação,
que é o bullying, né? Chamado agora bullying, né? Prova, tráfico lento, prazos pequenos para projetos, relacionamento pessoal, conflito, decepção, estilo de vida, comida não saudável, fumo, alcoolismo, insônia, exposição a estresse permanente na infância, abuso sexual infantil. Então, nós falamos aí todos os fatores de estresse, já estamos careca de ver. O que eu quero comentar é isso aqui, ó. Hoje, nós temos pela Associação Brasileira de Pediatria, a gente tem mais ou menos 62% dos adolescentes na faixa de 7 a 8 anos, 62% dos adolescentes na faixa de 7 a 8 anos estressados. 62% de 7 anos, pessoal com 7 anos estressado. Quando a gente tinha 7 anos, os que tem mais idade aqui, a gente não tinha tanto estresse. Nem sabia o que era isso. A gente tinha estresse porque não passava na prova, enfim, qualquer coisa assim, né? Agora você veja, 62% das crianças, vamos assim dizer, de 7 anos de idade, eles estão vivendo situação de estresse. Como é que a gente pode dosar estresse no ser humano? Como é que o médico pode dosar estresse? Pode dosar pelos sintomas que o paciente apresenta e pode dosar também por uma substância chamada cortisol, que a gente mede no sangue. A gente pode medir o cortisol no sangue e aí a gente tem uma ideia do nível de estresse que essa pessoa está vivendo. Entendeu? Hoje tem esse exame, né? Então foi feito aí, lógico, uma amostragem, né, de crianças na fase do primeiro ano de escola, foi feita uma amostragem e 62% das crianças estão desenvolvendo estresse. Aí elas estão apresentando mais o que? Insônia, mais o que? Gastrite, mais o que? Colite, enterocolite, que é a doença do intestino, prisão de ventre ou diarreia, né? Mais problemas o que? Infecciosos, dor de garganta, gripe, essas coisas todas aí, né? Irritabilidade, dificuldade no relacionamento, né? Agressividade, são as manifestações. Obesidade, né? O Guilherme lembrou, são as situações que a gente está encontrando nas crianças na faixa de 7 anos de idade. Agora, por que isso? Excesso de atividades também. Eu não vou falar mais nada, ele falou tudo. Porque os pais, é aquilo que eu mostrei, aquela figura. Pai, mãe, estressado, começa a estressar a criança, a exigir muita atividade. Porque a mãe pensa assim, o pai pensa assim, não estou dizendo que são todos, né? Alguns. Não, eu vou dar bastante atividade, porque chega de noite eles dormem. Né? Então você põe na escola, na academia, na natação, na ginástica, no inglês, não sei o que, e vai o quê? Né? Sobrecarregando. Então é um estresse. Na minha época de criança, essa idade, a gente jogava bola na rua. Era o fator desestressor, né? Desestressante da gente. Hoje não. Aí vão para casa, e quando vão para casa, começa a ficar o quê? No computador, jogando aqueles negócios lá. Competição, estresse. Não tem coisas para desestressar. Né? E a internet fora melhora 50%. Internet. Tira a internet que melhora 50%. Olha o que ele falou, a voz da experiência. Não é? Agora, como tirar essa internet? Não, eu não acho que nada é impossível. Eu acho que, eu acho que tem que começar a ser feito um movimento para quem tem criança. Né? E o Guilherme está com um bebê de 1 ano. Né? Tem que começar, daqui a pouquinho já começa. Ah, dá o celular. Não, peraí. O celular não é para criança brincar. Mas já pega. Então. Mas vai acostumando. Aí, faz 3, 4 anos, dá o celular, quero o celular. Vai para a escola com o celular, vai para a escola com o notebook, vai para a escola com não sei o quê. Sabe? Então, a gente tem que começar a reverter esse fator. Porque a gente não teve isso, mas essas crianças já estão assim, ó. Essa criança está com dor de cabeça, olha a cara de depressão, tá certo? Acabou na cabeça, com cara de depressão. Quer dizer, está somatizando, né? Está somatizando, está trazendo o sintoma da mente para o corpo, está psicossomatizando. Essa criança vai chegar aos 40 como? Nossa, né? Doutor, Oi? o senhor comentou no começo que um dos fatores que pode amenizar uma pessoa quando ela está em condição de estresse são sentimentos, né? Amor, carinho, respeito. O senhor falou da internet agora, né? O problema também com as crianças hoje é que muitos pais também, smartphone, Facebook, eles também estão se distanciando, então não estão tendo mais esse contato.
É o Mas estresse. cada casa tem hoje É. um computador no quarto, não hoje os telefones. Então, por isso que está levando as crianças também. É, o fator estressante dos pais, né? E Que começou ficam com a ligados televisão. nessas coisas. Televisão, cada um num quarto, cada um num canto, já se Ficam ligados nessas coisas e aí realmente o convívio familiar vai embora, né? Tá, como surge o estresse? O estresse é um processo, veja bem. O estresse, ele é um processo, ele vai acontecendo, né? E surge, não surge como passe de mágica. O seu desenvolvimento vai depender da resistência psicológica do indivíduo, da sua personalidade, do seu modo de perceber as coisas que se passam à sua volta. Pode ser rápido ou longo, não é apenas uma situação à parte que leva o indivíduo ao estresse, mas sim uma sucessão de situações tensas. Está entendendo? Então, o estresse não é assim, começou. Não, ele vai indo. É o que a gente estava falando da criança, né? Vai com aquela porcariazinha, daquele videogame, daquele negócio, daquele cheio de ter uma escola de inglês, tem uma natação, tem mais não sei o quê, tem mais não sei o quê. Então vai acumulando, né? Cada indivíduo tem um caminho para enfrentar o estresse. Para isso é importante identificá-lo para saber como lidar com ele. De um modo geral, o estresse caracteriza nas fases a seguir. Fase 1, né? O indivíduo não percebe e passa o que passa dentro dele. É o que acontece na maioria das vezes da gente. A gente sabe que a gente está mal, mas não está ligado. Que é isso que é um grande interesse meu dessas aulas, é ajudar você a se ligar em você. Ajudar você a se ligar em você. Isso já é um passo para a gente se tratar. É um movimento inconsciente. Ele pode mostrar mal-humorado, agressivo, inquieto. É uma fase ameaçadora, mas por meio da conscientização, o indivíduo pode perceber que o seu organismo está tendo reações estranhas e é o momento de agir, lutando para combater o perigo, para o organismo volta ao seu ritmo normal. Fase 2, a tendência do organismo de se adaptar, é adaptar e permitir que o seu estado de desequilíbrio permaneça. Né? Então, no começo, a gente não está percebendo. Aí, o organismo vai criando o quê? Adaptações. E a gente vai suportando. Só que já está, quando começa uma dor de estômago, a gente está suportando. Quando começa uma dor nas costas, a gente está suportando. Começa uma dor de cabeça, a gente está suportando, entendeu? O organismo está se adaptando àquela tensão, àquela pressão que ele está se submetido, né? E a fase 3, se ocorrer um estado de tensão permanente e surgirem novos fatores estressantes, o organismo provavelmente terá uma queda de suas defesas naturais, enfraquecendo e ficando vulnerável ao surgimento de várias doenças. Pode ocorrer ainda uma desordem psíquica afetando a mente do indivíduo. Então, tem uma fase 1 onde o indivíduo está começando no estresse e não está percebendo. A fase 2, onde o organismo começa a tentar se adaptar. A fase 3, onde começa realmente o adoecimento. É comum? O que eu pego no consultório? No terceiro estágio. Normalmente no terceiro estágio. Por que eu faço essa aula? Que eu fiz semana passada, quando eu estou fazendo hoje. Eu quero que você comece a perceber antes de você chegar no terceiro estágio. Antes de você chegar no terceiro estágio, começar a pedir ajuda. Entendeu? Começar a buscar cooperação. Baixar um pouco de humildade na internet. Né? Porque a gente tem um orgulho lá em cima, entendeu? Não? Então tem que baixar um pouco de humildade na internet para ver se a gente fica mais humilde para começar a pedir ajuda. Tudo, né? Porque fica baixando tudo, baixa a humildade. Porque a gente fica com aquele orgulho lá em cima, não, eu resolvo tudo, né? E aí a gente começa a também não pedir ajuda. Esse é um fator importante, porque todo indivíduo estressado, ele está o quê? Olha lá. Entendeu? Vai dar palpite na vida dele, na primeira e na segunda fase, para você ver. Na primeira e na segunda fase, você vai dar palpite e acontece isso aqui, ó. A pessoa te agride. Imagina eu não estou bem, eu sei o que eu faço. É verdade. O que é isso? É a irritabilidade, é a agressividade que já está dentro dela por causa do quê? Por causa do estresse crônico, que já vem acontecendo. Então a pessoa fica agressiva, a pessoa não permite. Prepotente. Aí que a gente tem que entrar com o quê? Com a paciência, entrar do lado e tal, né? Se é um parente, se é um amigo que a gente gosta, para tentar ajudar. Porque senão começa a dar isso aqui, ó. A pessoa parte para agressão. Ela não aceita palpite. Manifestações do estresse. Sabe-se hoje que o indivíduo ainda no útero já recebe influência do seu meio.
Aí piorou mais ainda, né? Já não é nem no adolescente, nem na criança. Ao nascer, o seu primeiro contato com o mundo já representa um corte, um rompimento. Ele tem que ter força para viver. A partir daí, ele vai se relacionar diretamente com o seu ambiente, recebendo dele marcas de influenciação, desenvolvimento da sua personalidade. Está claro que os fatores externos e internos atuam no universo do indivíduo. Então, no intraútero, se a gente tem mãe estressada, só a mãe? Não, pai também, porque a criança recebe a influência do pai dentro do útero, né? Então, você vê, a gente vê casais jovens super estressados querendo engravidar. Muitas vezes não consegue. E vem tratar, eu falo, precisam baixar o estresse, precisam baixar a ansiedade, porque Deus é muito sábio. Ele sabe que se ele deixar engravidar no estado emocional que aquele pai e aquela mãe está, vai prejudicar quem? A criança. Então ele fica segurando para ver se esse casal me ouve, ou ouve alguém, e começa o quê? Primeiro baixar a ansiedade, baixar o estresse, para poder engravidar. Como é que Deus faz isso? No homem, ele diminui o quê? O espermatozoide. O homem estressado tem menos espermatozoide. O homem estressado, o espermatozoide dele quase que não tem velocidade, é lento. Na mulher, como? Tirando o quê? A qualidade do óvulo. Então, a primeira coisa que tem que tratar de um casal que está querendo engravidar e não está conseguindo, é o quê? É o estresse, modo global de dizer, modo geral de dizer. Tem que tratar o estresse. Mas é duro as pessoas ouvirem isso. É muito difícil, porque as pessoas querem porque querem porque querem. Não vai. Porque Deus fez um mecanismo, pela inteligência dele, que diminui o espermatozoide e diminui o óvulo. Aí fica tomando o quê? Hormônio. Enche de hormônio, quer dizer, a mulher engorda, fica passando mal. Nasce 3. Hã? Nasce 3. Nasce 3, quando nasce. Né? Se Deus falar, aí Deus já fala assim, bom, já que você quer, então vai, fica, estressa de vez e pronto. Né? Entendeu? Quer dizer, agora, precisa acalmar. Antes da gente fazer as coisas, fazer bebê, precisa acalmar. Onde que eu parei? São fatores externos, é isso? São fatores externos, seu meio ambiente, seu tipo de vida, as condições familiares, manifestações de estresse, local de trabalho, circunstâncias, a gente já falou, vamos rápido, porque senão não vai dar tempo. Quanto aos fatores internos, pode citar a relação do indivíduo com o meio em que vive, como enfrenta dificuldades de mudança do trabalho, suas limitações, etc. Nesse sentido, a necessidade de controles externos pode gerar no indivíduo alterações de estado emocional. Seu modo de ver e pensar exercerão grande influência no desenvolvimento pessoal e profissional. Isso pode levar o indivíduo ao desgaste emocional. Dessa forma, pode relacionar suas principais causas que levam o indivíduo ao estresse. Então é isso que eu estou falando até agora. A gente precisa olhar para a gente, para ver como a gente está se relacionando com os fatores estressantes do nosso dia. Fatores traumáticos, a gente tem que se deslocar de lá. Deixa aquilo no passado, pelo amor de Deus. Hoje tem gente que faz terapia de vivências passadas ou de vida passada para tentar desfazer aquilo. Tudo bem, é uma técnica que eu respeito. Mas eu acho que a gente pode tentar deslocar daquilo lá, sabe? Começar a pensar diferente. A gente tem poder de escolha. Vem essa coisa na minha cabeça? Não, peraí, para. Foi lá. Meu pai também sofreu. Outro dia eu estava ouvindo uma conversa assim, meu pai também sofreu, por isso ele fez, ele perdeu, e não sei o quê, e tal, por isso eu estou vivendo esse estresse. Pai, deixa lá, é problema do pai. Então a gente precisa se distanciar disso. Agora, eu tenho um filminho. Como é que passa aqui? Não. E aí? Doutor, Oi? eu estou saindo do terceiro estágio. Está saindo. Parabéns. Depois de 5 assaltos, sou caminhoneiro. Parabéns. Parabéns. Tem que sair. Né? Um caminhoneiro que foi 5 vezes assaltado, como é que vai lidar com isso? Tem que arrumar uma saída. Em todos os assaltos, né? O último eu passei 5 anos lá duas vezes. Eu jogava na cidade. Vou colocar sem som. Polícia. Vou som do computador. Você continua ser caminhoneiro? Entendeu? Quer dizer, aí, que nem o caso. Sem medo. Então foi um trabalho de limpamento, né? Graças a Deus, consegui uma pessoa. Porque também, a situação como o caso dele, conforme ele vai impactando esse medo na cabeça, ele começa, pelo que eu falei na aula passada, lembra?
no inconsciente e no subconsciente, atrair essa situação. Eu vi o seu programa sábado. Atrair essa situação. Desculpa, eu tinha Fala. medo quando eu era pequeno. O quê? Tá? Eu ia estudar e pegar o carro de estrada, encontrava aqueles velhos nas estradas com sacão. Né? Então aquele trauma de criança. Vim para São Paulo, alguns assaltos, então você somou. Somou. É isso? É isso. E aí a mente vai ficando tão treinada, quem esteve aqui a aula passada viu isso. A mente vai ficando tão treinada, a mente consciente, que ela vai mandando essa indicação para o inconsciente. E o inconsciente começa a produzir isso. Né? Porque nós temos um inconsciente coletivo que nos liga todos. Né? Hã? Pode pôr. Vamos assistir esse filminho? Tem até para a gente olhar um pouco e dar um pouquinho de risada e pensar um pouco. Enquanto isso, você vai pensando um pouco nisso aí. Tem 6 minutos lá. Olha a situação do indivíduo. Apaga a luz aí atrás, será que fica melhor? Olha o tamanho dele. Olha o Pedro, né? Os absurdos que o cara chega, dá uma olhada, olha. Olha. Essa é aquela secretária que tem o telefone. Sai do telefone. A impressora que não funciona. Eu sou bem screen. Vai ser bom. O outro olhou.
estava querendo fazer alguma coisa, a mulher se preocupava. Isso é em casa, né? Querendo concentrar, a mulher passando o aspirador lá. Observa o cara do celular. Né? A vingança, né? A vingança. Bom, agora eu tenho aqui 10, 15 minutos. Eu tenho aqui o seguinte. Bom, a gente tem que realmente conscientizar de que o estresse não é o que está lá fora. Vou falar de novo 10 vezes para você entender. O estresse é o que está dentro da gente. É a relação da gente. Né? Então a gente fica potente e a gente pode fazer alguma coisa. Então você pega o que você está vivendo de estresse hoje. Né? Quais são as reações do estresse? O que o estresse produz? Dor de cabeça, tontura, mal-estar, taquicardia, dor no peito, dor no estômago, pressão alta, palpitação, câncer, né? Derrame. Vai indo, né? Vai. Então, você está se sentindo estressado, muito tenso, etc, etc. Pensa, o problema está em mim. Eu tenho que resolver isso. Como eu posso fazer? Eu vou te colocar aqui 10 itens, né? E você vai pensar. E você vai ver o que você pode fazer. Um primeiro item é retire o que está fazendo mal.
coisa que vem na cabeça da gente, o que é? Hã? Se eu falo para você assim, retire o que está lhe fazendo mal. Você está estressado, retire o que está lhe fazendo mal. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Bom, quem é fumante não está pensando em Hã? largar o cigarro. Como é que eu vou fazer? Não dá. A primeira coisa que vem na cabeça é isso. Não vai dar. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Né? Então, veja, tem como fazer? Tem. O seu problema é econômico? Procure ajuda. O seu problema é no trabalho? Conversa. O seu problema é no relacionamento? Conversa. O seu problema é... Conversa. Procure ajuda. Tem jeito de você tirar isso, de você modificar isso, de você transformar isso. Desde que você creia. Eu creio. Eu tenho a crença de que eu posso transformar tudo. Demora um pouco? Procura ajuda? Eu vou fazer. Segundo item que eu dou para você pensar. Defina melhor as prioridades da sua vida. Tem muita gente muito estressada porque começa a querer fazer tudo de uma vez. Né? Vamos dar exemplos absurdos. Comprar o carro, comprar a casa, comprar a casa de campo, comprar o barco, comprar um avião. Né? Ir para a Europa 10 vezes no mesmo ano. Sabe? Estou dando um exemplo absurdo, mas faz prioridade. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer agora? Né? Começa com prioridade. Isso você pode escrever, inclusive. Quais são as prioridades que você tem nesse momento da sua vida. E aí você começa a trabalhar por prioridade, aquilo que é mais importante para você. Outro item para você pensar, organize o seu dia. Nós sofremos muito por desorganização. Eu já vi várias pessoas, clientes, dizerem assim, tenho tanta coisa para fazer, somente quando eu trabalhava com terapia, tenho tanta coisa para fazer, eu pedi para a semana seguinte me trazer uma agenda. Aí eu começava a colocar, o que você tem para fazer hoje? Que mais? Que mais? Que mais? É 3, 4 coisas. A gente está no vício de ficar, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para fazer. Obviamente, se você fica dando, como nós falamos na aula passada, essa ordem para o seu subconsciente, você começa a criar um monte de coisa para fazer e muitas fantasias. E você não consegue fazer nada. Por quê? Você não tem ordem. É desorganizado. Né? Então, começar a organizar, usar uma agenda. Isso é um fator muito desestressante. Né? A gente pôr ordem no dia da gente, no que a gente vai fazer. Organize o seu dia. Outro fator importante. Aprenda a dizer não. Né? Aprender a dizer não, isto é, dá para você fazer isso para mim? Às vezes dá, às vezes Para responder, pensa primeiro. Para que você vai fazer uma coisa se você vai sobrecarregar? Para que você vai fazer uma coisa se você vai trazer vai tirar todo o seu cronograma? Para ajudar o outro? Tudo bem, eu vou ajudar o outro, desde que não é trabalho. Desde que não me adoeça. Desde que não me estresse. Isso é muito difícil, falar não. Quem tem dificuldade de falar não, levanta a mãozinha aqui. É pouco, são poucos, porque normalmente é a maioria. Mas eu já tive. Eu não sabia falar não. Quando eu comecei a dizer não na minha família, todo mundo ficou assustado. Porque... mas eu aprendi. E quando a gente vai falando sim, 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 as pessoas acostumam com a gente falando sim. O dia que você fala um não, você não presta, você é isso, você é aquilo, você é egoísta, você não mete o pau, não é? Mas quando você só fala assim, você é usado como capacho. Capacho. E o Só dia que você tem falar escolher não, o que você quer. Mas, a gente quer falar sim para ser bonzinho, para ter o amor dos outros, né? Legal. Não vai ter. Porque o dia que você falar um não, você vai colher um monte de ódio, de rancor, né? Então, quer dizer, precisa pensar bem nisso. Para que falar sim a tudo, né? Aprenda a dizer não. Isso é um fator também que tira muito o estresse da gente. Porque a gente tira muita sobrecarga. A gente fica muito sobrecarregado por fazer muita coisa que a gente não precisava fazer, não tinha necessidade de fazer. Tá? Não se incomode com o que não pode alterar. Não se incomode com o que não pode alterar. Eu costumo, nessa frase, acrescentar entrega na mão de Deus. Tem coisas que a gente não consegue mudar. Então, põe lá do lado, deixa quieto. Um dia você vai poder mexer nisso. Uai, pega coisas comuns, né? Tem dívidas, hoje tem muita gente devendo, que você não consegue pagar agora.
Deixa ela quieta. Ah, mas vai sujar meu nome, vai. Deixa ela quieta. Estressado não suja. Daqui a pouco, Estressado não vai. daqui a pouco você sai do estresse, você consegue fazer um programa de pagamento, uma programação de pagamento, uma solução, arrumar outra coisa e você arruma. Não tem solução. Agora não tem solução. Então não adianta ficar quebrando a cabeça com o que não tem solução agora. É Para onde pra entra pensar. a prioridade aí. Que nem você faz aquela brincadeira que eu falei a semana passada, ou falei numa outra aula, não sei, né? Eu estou devendo para ele. Estou devendo uma grana para ele aqui, né? Já contei. Mas eu contei, já foi. Aí eu fico a noite inteira andando para lá e para cá e não durmo. Né? Não durmo. E nem ele recebe. Pô, nem eu fico andando para lá e para cá e não durmo. Minha mulher um dia levantou, pegou o telefone e falou, por que você está assim? Não, porque eu estou devendo para ele, aí não consigo pagar e tal. Minha mulher pegou o telefone, ligou para ele e falou assim, ó, é o seguinte, nós não vamos pagar, tá? Ligou o telefone. E eu fui dormir, ele falou, não. Eu já não sei porque ele faz 4 horas da manhã, não precisava. Entendeu? A solução, ele vai andar, não eu. Não vou pagar, acabou meu problema. Tem coisas que a gente pode fazer. Tem, lógico. Se o que não der para fazer, você joga para frente e fica tranquilo. Vamos tentar, né? Para de trabalhar e vá passear. Vai pescar, tá nervoso? Vai pescar. Isso é uma brincadeira, uma frase assim que a gente brinca, mas é só para lembrar o seguinte, a gente precisa ter hora de lazer. E a gente não precisa ter grandes horários de lazer. A gente pode ter pequenos horários de lazer que já traz uma certa tranquilidade e desestressa. Por exemplo, tira uma hora para ir para uma academia, tira uma hora para caminhar no parque, uma hora, não precisa ser um mês, o dia inteiro, tira uma hora, né, para você fazer essas coisas e você vai ver como já começa a melhorar, já começa a quebrar aquele ritmo. Lembre-se, o seu dia só tem 24 horas. Né? Tem muita gente que fala, puta, 24 horas não dá para mim. Não tem? 24 horas é pouco, porque esse dia tinha que ter 26, 28, 30 horas. Não tem jeito, não tem jeito. Nesses casos aqui, principalmente, o que ajuda é organizar o dia. Essas pessoas que falam isso, normalmente são pessoas que estão desorganizadas. Pessoas que estão desorganizadas. Porque começa, eu já vi muito, né, em terapia, começa a organizar, a pessoa começa a poder viver menos do que 24 horas da necessidade. Mude o local de trabalho. Mude de local de trabalho. O que quer dizer isso? Você pode mudar o local de trabalho, você pode mudar a casa, você pode mudar o relacionamento, né? Você pode mudar tudo na sua vida. Como que é essa ideia para você? Pode? Depende da pessoa. Pode. Você pode mudar. Você pode mudar. Se o seu trabalho está tudo ruim, tem que mudar. Mas como que eu vou mudar de trabalho agora com essa crise? Se você acredita na crise, você vai ter crise. Se você acredita que é impossível mudar de trabalho, vai ser impossível mudar de trabalho. Depende do que você crê. É óbvio, né? Então, creia que você pode. Opte por um estilo de vida mais saudável. Opte por um estilo de vida. A gente pode fazer essa opção, né? Cada um de nós. Para quê? Para diminuir o estresse. Cada um vai achar a sua opção, tá? Planeje um pouco mais a longo prazo. Né? Começa a expandir um pouco o seu planejamento. Não ficar somente pensando no dia de hoje, só no dia de hoje, no dia de amanhã. Tente fazer um pouco mais planejado. Planejar um pouco mais longo, porque isso dá mais espaço para você e não fica te pressionando tanto. Né? Por exemplo, você começa nós queríamos as soluções todas para ontem, já percebeu? Tudo é para ontem. Planeja isso para 15 dias, para um mês, para 2 meses. Por que você quer tudo para ontem? A gente quer tudo para ontem, e isso já é uma reação do estresse. O estresse faz com que a gente tenha isso, né? Que é tudo para ontem. Essa cidade é tudo para ontem. Esses nossos trabalhos é tudo para ontem. Os nossos relacionamentos é tudo para ontem. Né? A gente sempre quer na hora, tudo, resolver tudo. Não, planeje isso por um tempo maior e vai abaixar seu estresse. Vai abaixar seu estresse. Então essas são as colocações que eu quero te falar. Só para a gente fechar, eu tenho mais 1 minuto só para fechar. Né? O que eu quero que você leve daqui hoje? Que o estresse não está lá fora. O estresse está dentro de cada um de nós.
O estresse é como nós lidamos com os fatores estressantes do dia. É isso que nós temos que focar. O que está lá fora, eu não vou conseguir mudar. Eu tenho que mudar aqui dentro. Né? E tem várias coisas que você pode fazer. Creia nisso. Creia nisso. Porque a hora que nós pudermos começar a diminuir, né, essas coisas que nós estamos tendo de reação de estresse, nós começamos a ter mais saúde, menos doença. Ok? Semana que vem eu vou falar de libertar-se de sintomas. Como que a gente faz para se libertar de sintomas? Todo mundo tem um sintoma, tem um desconforto, né? Como é que a gente faz para libertar de sintomas? Tá? Então eu espero que vocês possam vir. Meus programas na Rádio Mundial, eles são sempre sábado, às 18h30. Rádio Mundial 95.7, todo sábado agora, 95.7 FM, tá? E eu falo temas semelhantes a esse, em meia hora, eu vou conversando com vocês. Desses programas de rádio, foram criados CDs. Eu tenho vários temas nos CDs aí na clínica. Às vezes você quer dar de presente para alguém, para ajudar alguém, etc, etc. Você pode adquirir os CDs, não sei nem quanto está o preço do CD. R$15, R$20, por aí. É o preço de custo que ele sai para mim lá. Porque a gente faz em pouquinho, né? A gente não faz em 1.000, 2.000, 10.000 CDs, a gente faz pouquinho, então tem um custo um pouquinho mais alto, mas vale a pena. De repente você quer ouvir, você quer dar de presente. Ou se você quiser também, você pode ver na internet. Né? Na internet tem vários programas meus já no YouTube. Só que no YouTube você acessa como Arnaldo Marques, só. Aí vai abrir lá, aí você vê a minha fotografia. Tá? Esses alimentos que vocês trouxeram, eles vão ser direcionados para o pessoal carente lá da igreja Nossa Senhora de Lourdes de Alphaville. Né? Eles vão ser direcionados lá, eu vou levar para o padre direciona lá para as pessoas carentes, que ele veio me pedir ajuda, eu falei, tá bom, então eu vou te dar o meu trabalho. Né? Os meus clientes, eu ajudo meus clientes dando essas palestras, né? E eles me dão o alimento e eu trago os alimentos para vocês. Essas palestras eu faço também em empresas, em escolas, enfim, em outros lugares. Né? Então, se as pessoas quiserem essas palestras nos locais de trabalho, é só convidar, combinar um grupo razoável, né? Aí eu vou fazer, tá? Eu gostaria de fazer lá no meu trabalho, lá no meu condomínio, lá na minha escola, lá no meu... Enfim, tudo bem, é só com a gente combinar direitinho, né? Não sendo também do outro lado do mundo, a gente vai, né? Eu posso ir, eu vou, sem problema, tá bom? Obrigado, gente, pela presença, eu conto com vocês semana que vem. Se você vê alguém que está precisando dessas palestras, pode trazer, é só ligar e avisar. Liga e avisa e vem. Ah, mas a gente convida, é assim mesmo. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Obrigado. Obrigada. Tchau, obrigada, doutor Arnaldo. Tchau, obrigado. Vamos lá? Obrigado. Isso, lógico. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Esse doutor pessoal veio aqui, alguns colegas tem que liga a internet aí do programa. Não, vou ver. A gente vai falando. Só busca quem está na hora, não tem jeito. Velha. Agora não, porque agora está fechado. Durante o dia. Próxima semana, o próximo. É verdade, é verdade. Ou então você dá uma ligada aí de correio. Tá legal. Eles põem para ele. Tá bom? Obrigado. Não, só estava aqui enchendo. Daqui a pouquinho. Não dá para ligar. Isso, pode. Pode.
aí de novo. Dormir. O veneninho Aí tem que botar, Tem que esfriar a mulher. Por que que você deitou? E vou ter um Filho aí. Mas qual foi?